baixar. A Terra como escola. Por que você escolheu sofrer? Resposta definitiva: o paradoxo de sermos infinitos e limitados. Imagine por um instante a vastidão do cosmos. Nebulosas que se estendem por anos-luz, galáxias em uma dança gravitacional silenciosa, a luz de estrelas que morreram há éons, ainda viajando pelo vácuo infinito do espaço. Agora, contraste essa imagem com a cena de um engarrafamento em uma metrópole. O som das buzinas, a ansiedade de chegar a tempo para uma reunião que pode definir seu futuro profissional. Ou a imagem de uma criança aprendendo a andar, caindo e levantando-se repetidamente, seu corpo pequeno lutando contra a força da gravidade. Ou ainda a solidão de um quarto vazio após uma despedida que você não queria que acontecesse. A pergunta ecoa em sua mente com urgência existencial. Se somos seres de consciência infinita, com acesso a todo o poder do universo, por que escolheríamos esta experiência? Por que mergulhar em um corpo físico, esquecer quem somos e enfrentar dor, medo e limitação? É uma pergunta que filósofos, místicos e cientistas tentam decifrar há milênios, e ela não chegará a uma resposta tranquilizadora. Pelo contrário, ela abrirá portas que você não sabia que existiam. A condição humana é, em sua essência, um paradoxo vertiginoso. Olhamos para as estrelas com um sentimento de nostalgia, uma vaga lembrança de uma vastidão infinita que habita em algum lugar esquecido da nossa alma, enquanto nossos pés estão firmemente plantados no solo de uma realidade que parece definida por fronteiras, regras, leis e, acima de tudo, por limitações cruéis e inescapáveis. Sentimos em nosso âmago um potencial ilimitado, uma centelha de divindade que nunca conseguimos nomear completamente. Mas nos deparamos diariamente com o trânsito, as contas a pagar, a dor da perda, a frustração dos sonhos não realizados e o medo que nos paralisa nas 3 da manhã. Esta dissonância cognitiva, esta sensação perturbadora de que há mais em nós do que conseguimos acessar, é a força motriz por trás de toda a arte, toda a filosofia, toda a busca espiritual humana. É o incômodo que não nos deixa descansar, a voz sussurrante que diz: há algo aqui que você não está vendo. Há um propósito que você esqueceu. Para explorar essa dimensão esquecida do propósito humano, precisamos nos dirigir a uma figura excêntrica e profundamente intrigante: Darryl Anka. Darryl Anka não é um monge em um monastério isolado, nem um eremita que passou décadas em retiro. Ele é um artista de efeitos visuais e especiais, que trabalhou nos bastidores de Hollywood, contribuindo para filmes icônicos como Star Trek, Iron Man e Piratas do Caribe. Sua vida, no entanto, tomou um rumo inesperado em 1973, quando teve 2 avistamentos de OVNIs em plena luz do dia, com testemunhas confiáveis em Los Angeles. Esses eventos o catapultaram para uma década de pesquisa intensa sobre OVNIs, paranormalidade e os mistérios mais profundos da consciência. Essa busca que consumiu sua vida culminou em 1983, quando, durante uma aula de canalização, Anka recebeu o que descreve como um golpe telepático. Uma memória retornou com força absoluta. Um acordo pré-encarnatório. Uma promessa que sua alma havia feito em um tempo antes de sua existência neste planeta. Ele estava sendo chamado para servir como um canal de comunicação para uma consciência que se autodenomina Bashar. Desde esse momento, por mais de 4 décadas, Anka tem servido como um transdutor biológico, permitindo que Bashar se comunique com milhares de pessoas ao redor do mundo, respondendo a perguntas sobre os mistérios mais profundos da física, da metafísica, da psicologia e da evolução planetária. Bashar se apresenta como um ser de uma realidade paralela, de um planeta chamado Essassani, que existiria em um quadro temporal que percebemos como nosso futuro distante. Sua civilização seria um híbrido de seres humanos e de uma outra raça extraterrestre, uma síntese de 2 espécies que aprenderam a viver em harmonia e colaboração.
O propósito de sua comunicação, segundo ele, não é ditar verdades absolutas, salvar a humanidade ou se posicionar como uma autoridade moral. É algo muito mais sutil, mais potente e, paradoxalmente, mais humilde. Refletir para nós as ideias que já contemos em nosso âmago, mas que, como civilização, talvez tenhamos esquecido, suprimido ou ignorado por medo. Dentro do vasto e fascinante corpo de informações transmitidas por Bashar ao longo de décadas, uma ideia se destaca por sua natureza provocadora e radicalmente contraintuitiva. Ele não nos vê como seres frágeis, perdidos ou condenados neste mundo. Pelo contrário, ele nos chama de mestres da limitação. E, surpreendentemente, de forma que desafia a lógica superficial, ele afirma que essa designação é um elogio da mais alta ordem, um reconhecimento do nosso poder cósmico. A grande amnésia, escolher esquecer para redescobrir. Há um mecanismo tão radical, tão profundamente criativo e tão paradoxal na estrutura da experiência humana, que poucos conseguem compreendê-lo à primeira leitura. É o conceito que Bashar chama de a grande amnésia, a ideia central de que escolhemos esquecer nossa verdadeira natureza ao nascer. Em um universo onde o conhecimento e a consciência são a moeda corrente mais valiosa, onde ser significa conhecer, por que optaríamos pela ignorância? Por que escolheríamos apagar de nossas mentes a memória do que realmente somos? A resposta a essa pergunta aparentemente ilógica reside na própria mecânica do crescimento, da expansão e da criação contínua. A amnésia espiritual não é uma falha no sistema, uma punição divina ou um bug na engrenagem da reencarnação. É uma ferramenta de design absolutamente intencional, uma característica fundamental e deliberada da experiência terrestre, pensada com precisão milimétrica por seres que somos nós mesmos em um estado expandido. Bashar oferece uma analogia simples, mas profundamente poderosa, para iluminar esse conceito aparentemente contraditório. Se não nos esquecermos de quem somos, não podemos nos redescobrir de um novo ponto de vista. Não podemos ter a alegria, a vibração, a intensidade emocional da redescoberta, se retivermos todo o conhecimento prévio do que somos. Pense nisso como um jogo cósmico de esconde-esconde que a consciência joga consigo mesma através da eternidade. A alma, em seu estado expandido e multidimensional, sabe que é tudo. Sabe que é a totalidade, a unidade cósmica, o todo-poderoso criador da própria realidade. Mas para experienciar a si mesma de uma forma nova, uma forma que nunca experimentou antes, ela deliberadamente se esconde em uma perspectiva radicalmente limitada, o ego humano, a mente física, o indivíduo. Cria-se assim a ilusão perfeita de separação, de impotência, de esquecimento total. Depois, embarcar na jornada épica de se encontrar novamente, de lembrar passo a passo quem e o que realmente se é, torna-se uma aventura de redescoberta verdadeiramente transformadora. Ao encarnar na densidade física da Terra, passamos pelo que muitas tradições espirituais antigas chamam de o véu do esquecimento. Bashar descreve este processo de forma ainda mais específica. É um ato intencional de limitar conscientemente nossa percepção, reduzindo a largura de banda da nossa consciência infinita a um canal estreito, focado e localizado no tempo-espaço, para permitir uma experiência de redescoberta totalmente nova e única, que não poderia ocorrer de nenhuma outra forma. É como um maestro que deliberadamente reduz o volume de uma sinfonia cósmica para que possa experimentar a alegria de aumentá-lo novamente. Essa amnésia, curiosamente, não é total ou completa. Ela se manifesta como uma sensação persistente de desconexão, uma saudade profunda de casa, que não conseguimos nomear com precisão, uma busca incessante por propósito e significado que nos consume desde a infância. É a força motriz por trás de toda a arte que criamos, toda a ciência que exploramos, toda a filosofia que debatemos e toda a espiritualidade que buscamos. É o motor da evolução humana, o combustível que nos mantém avançando,
questionando, criando e transcendendo. O esquecimento, portanto, não é um estado passivo de ignorância, mas um campo de potencial ativo, um vácuo vibracional que anseia por ser preenchido pela lembrança de si mesmo. Se o esquecimento é o mecanismo, a redescoberta é o propósito maior. E este propósito vai muito além do benefício individual da alma que escolheu encarnar. Na cosmologia de Bashar, o universo inteiro, ou o que ele chama de tudo o que é uma consciência singular em um estado de expansão contínua e infinita. Como essa consciência cósmica se expande? Unicamente através da experiência de si mesma em uma infinidade de perspectivas individuais, cada uma única, cada uma contribuindo com uma vibração nova e nunca antes existente à totalidade. Cada um de nós é uma dessas perspectivas infinitas. Cada um de nós é um ponto de vista único no universo. Ao mergulhar deliberadamente na limitação, ao esquecer que somos parte do todo, embarcar em uma jornada única que nunca foi experienciada exatamente dessa forma antes. Cada desafio que superamos, cada insight que obtemos, cada vez que transformamos medo em amor ou ignorância em sabedoria, criamos uma vibração e uma perspectiva que nunca existiram antes nessa combinação específica. Essa nova perspectiva é então adicionada, integrada e sintetizada na consciência total do tudo o que é, expandindo-o, evoluindo-o, criando novas possibilidades onde antes havia apenas potencial. Em essência, nossa jornada pessoal de redescoberta não é um projeto isolado e insignificante. É um serviço direto à expansão do próprio universo, uma contribuição cósmica de imenso valor. Redefine radicalmente a noção tradicional de karma que muitas religiões pregam. Na visão de Bashar, a vida na Terra não é sobre pagar dívidas de vidas passadas, sobre ser punido por pecados antigos ou cumprir uma sentença de reparação. É uma escolha consciente de currículo. Somos estudantes espirituais avançados que escolhemos propositalmente o curso mais intensivo, o programa de mestrado cósmico, porque queremos crescer rapidamente, porque queremos explorar os limites de nossa própria criatividade. A beleza radical desse modelo é que ele nos devolve completamente o poder que pode parecer que perdemos. Se escolhemos esquecer, então também temos o poder inerente de escolher lembrar. A amnésia não é uma sentença permanente, uma prisão da qual não podemos escapar. É apenas o ponto de partida, o primeiro ato, de uma aventura épica de autoconhecimento e autodescoberta que durará toda a eternidade. O primeiro passo para se tornar um mestre em liberar limitações é simplesmente reconhecer e aceitar que fomos nós mesmos, em nosso poder infinito, que primeiro nos tornamos mestres em criar limitações. Mestres da limitação, o poder oculto nas correntes. Ser um mestre da limitação é talvez o conceito mais radical e profundamente empoderador de toda a cosmologia de Bashar. Em uma cultura que busca incessantemente a liberdade, a expansão infinita e a ausência total de limites, a ideia de celebrar a maestria na limitação parece um contrassenso absurdo, uma contradição que desafia toda a lógica moderna. No entanto, é precisamente neste paradoxo, nesta tensão entre o que esperamos e o que realmente é, que reside a chave mestra para entender o propósito profundo da experiência terrestre. A Terra não é uma prisão da qual tentamos escapar, mas um ginásio de alta performance para a alma, um espaço sagrado de desenvolvimento. E as limitações, essas correntes que sentimos nos sufocarem, são na verdade os pesos que escolhemos conscientemente levantar para desenvolver uma força espiritual incalculável. Ser um mestre da limitação significa que somos seres de poder tão imenso, tão vastamente criativo, que conseguimos nos convencer, de forma absolutamente convincente e perfeita, de que somos impotentes. Conseguimos criar uma ilusão de separação e escassez tão real, tão tangível, que esquecemos completamente nossa verdadeira natureza de unidade infinita e abundância incomensurável. Conseguimos nos fazer acreditar que estamos isolados, sozinhos, vulneráveis em um universo hostil.
Este ato de auto-engano maestral, longe de ser uma fraqueza ou uma falha, é uma demonstração extraordinária de poder criativo. Apenas uma consciência verdadeiramente ilimitada, verdadeiramente onipotente, poderia criar para si uma experiência de limitação tão perfeita, tão convincente, tão completa. A analogia do ginásio físico revela a verdade oculta aqui. Um halterofilista não se torna mais forte levantando ar, não se desenvolve exercitando contra o vácuo. Ele precisa da resistência real, tangível, do peso do metal. A força muscular emerge precisamente do atrito, do desafio, da resistência encontrada. Da mesma forma, a alma não desenvolve sua força, compaixão genuína e sabedoria multidimensional em um ambiente de pura harmonia, facilidade constante e ausência de qualquer obstáculo. É a resistência da limitação, o atrito visceral do medo, a pressão do desafio, o peso da dúvida, a ferida aberta da dor, que fortalecem a musculatura da alma, de formas que a paz perpétua nunca poderia alcançar. Sem essa resistência, o crescimento seria lento, talvez até permanentemente estagnado. Uma alma que nunca conheceu dificuldade não pode desenvolver compaixão genuína por aqueles que sofrem. Uma consciência que nunca enfrentou medo não pode conhecer a verdadeira coragem, que não é ausência de medo, mas ação apesar do medo. Uma criatura que nunca experimentou perda não pode conhecer o valor profundo da conexão e da presença. Por essa razão exata, Bashar descreve a Terra como um hotspot raro de evolução espiritual, um dos locais mais intensos e, portanto, mais rápidos para a expansão da consciência em toda a extensão do universo multidimensional. A densidade física do nosso planeta, a polaridade drástica entre bem e mal, luz e escuridão, prazer e dor, a aparência de restrições e limitações, criam um ambiente de aprendizado acelerado, um laboratório vivo de transformação. É o equivalente cosmológico de um programa de mestrado espiritual para almas que já se formaram em experiências mais simples em outras realidades e dimensões. As almas que escolhem encarnar aqui já possuem uma sofisticação espiritual considerável, uma compreensão profunda. Viemos aqui precisamente porque queremos crescimento rápido, expansão acelerada e estamos dispostos a pagar o preço emocional que isso exige. Um dos principais mecanismos de aprendizado nesta escola da Terra é a polaridade absoluta. Vivemos em um universo visivelmente dualista, onde luz e escuridão parecem opostas, bem e mal parecem antagônicos, prazer e dor parecem irreconciliáveis, conexão e separação parecem mutuamente exclusivas. Para Bashar, essa dualidade não é um erro no design do universo a ser corrigido ou transcendido, mas é o próprio tecido, a fibra fundamental da experiência de aprendizado. É a estrutura através da qual o crescimento é possível. Só podemos conhecer verdadeiramente a qualidade da luz ao experienciarmos profundamente a escuridão. Só podemos compreender a liberdade genuína ao sentirmos, de forma visceral, o peso da restrição. Só podemos valorizar a unidade cósmica ao vivenciarmos intensamente a ilusão da separação e da solidão. O contraste é exatamente o que dá definição clara, significado e profundidade à experiência. Em realidades de pura harmonia, onde não há absolutamente nenhum contraste, nenhuma fricção, certos atributos espirituais como compaixão genuína, empatia radical e a força que emerge da superação simplesmente não podem ser desenvolvidos com a mesma profundidade e autenticidade. Quando enfrentamos uma escuridão genuína, seja uma doença terminal que ameaça sua vida, uma perda devastadora, uma traição que quebra seu coração, um medo profundo que paralisa, e escolhemos conscientemente, ativamente, transformá-la em luz, em aprendizado, em perdão sincero, em aceitação profunda, em força renovada, realizamos um ato de alquimia espiritual da mais alta ordem. Esse processo de transformação, esse ato alquímico, forja em nós uma compaixão genuína,
uma empatia nascida da experiência direta, não de um conceito teórico memorizado. Tornamo-nos faróis de luz para outros não porque nunca conhecemos a escuridão, mas precisamente porque a atravessamos conscientemente e escolhemos deliberadamente não nos tornarmos escuridão. A bússola interna, navegando pelo jogo da vida. Se a Terra é genuinamente uma escola de limitações, e nós somos os estudantes que escolhemos deliberadamente nos matricular, faria perfeito sentido que tivéssemos acesso a ferramentas, a um sistema de navegação interno para orientar nossos passos através deste currículo desafiador. De fato, segundo Bashar, não fomos enviados para esta experiência de forma desprotegida, de mãos abanando, abandonados à própria sorte em um universo hostil. Fomos equipados com um sistema de navegação interno sofisticado, um GPS multidimensional, e também recebemos um manual de instruções que descreve a física fundamental da realidade. Aprender a usar essas ferramentas com maestria é exatamente o que nos permite transitar de estudantes meramente reativos, reagindo aos eventos, para participantes verdadeiramente conscientes e alegres do jogo sagrado da vida. A ferramenta de navegação mais importante, o ensinamento mais revolucionário e talvez o mais famoso de Bashar, é o que ele chama simplesmente de a fórmula. É um processo elegantemente simples, de apenas 3 passos, projetado com precisão para nos alinhar com o caminho de nossa alma, com a trajetória do que ele denomina nosso eu superior, a parte de nós que vê a imagem maior. A bússola desta fórmula é a empolgação, o entusiasmo, a paixão genuína. A empolgação, ou o que muitos chamam de paixão ou alvoroço, é descrita por Bashar como a tradução física direta da vibração do nosso verdadeiro eu essencial. É a linguagem precisa, o idioma que o nosso eu superior, nossa parte divina, usa para nos comunicar uma mensagem crítica. Este é o caminho correto. É por aqui que você deve ir. Esta é a direção de sua maior autenticidade. É o sinal vibracional que indica o caminho de menor resistência para a nossa expressão mais autêntica, mais alegre e mais poderosa. A fórmula consiste em 3 etapas que devem ser praticadas sequencialmente. Primeiro, haja na sua maior empolgação e paixão, a cada momento que você puder fazer isso. Isso significa fazer um inventário honesto das opções disponíveis para você neste exato momento, neste agora, e identificar conscientemente aquela que contém a maior carga de energia positiva, curiosidade visceral e entusiasmo genuíno. Depois, dê um passo naquela direção, mesmo que esse passo seja mínimo, mesmo que pareça insignificante. Segundo, execute essa ação com o máximo de sua habilidade e dedicação. Dedique-se completamente, integralmente, sem reter nada, sem segurar-se. Isso ancora a energia vibracional da empolgação na realidade física e demonstra claramente ao universo seu comprometimento genuíno com seu próprio caminho de alma. Terceiro, e este é talvez o passo mais crucial, mais desafiador e mais frequentemente negligenciado, haja sem qualquer insistência ou expectativa obsessiva sobre qual deve ser o resultado final. Esta é a chave que a maioria das pessoas deixa na fechadura. O ego, a mente física, tem uma ideia muito específica, muito limitada de como as coisas deveriam acontecer, qual deve ser exatamente o resultado. O eu superior, com sua visão ampla e multidimensional, sua capacidade de ver infinitas possibilidades e sincronicidades, pode orquestrar um resultado que é simultaneamente melhor e muito mais eficiente do que aquilo que você esperava. Seguir a fórmula com rigor não garante que você obterá o resultado específico que sua mente consciente pensa que quer, mas garante com absoluta certeza que você obterá o resultado que sua alma precisa para seu crescimento contínuo e que você sempre estará no lugar certo, na hora certa, para colher as lições e oportunidades que sua jornada exige. É um ato de confiança radical no fluxo da vida, de rendição inteligente à sabedoria superior do seu próprio eu superior. Além deste GPS interno,
Bashar oferece um manual de instruções que descreve as leis fundamentais que governam a estrutura da própria existência. Assim como a gravidade é uma lei imutável do mundo físico, essas 5 leis seriam as regras metafísicas absolutas do jogo que estamos jogando aqui. Compreendê-las permite criar nossa realidade de forma muito mais consciente e deliberada. A primeira lei é: você existe. Sua existência é a única verdade absoluta. Você não pode não existir. Sua consciência é eterna, indestrutível e infinita. Você pode mudar de forma, de foco, de dimensão, de encarnação, mas sua existência enquanto consciência é absolutamente garantida. A segunda lei: o um é o todo e o todo é o um. Tudo no universo está interconectado em uma malha de unidade. A separação é uma ilusão, um jogo de perspectiva. Cada parte individual contém em si a informação do todo, como em um holograma onde cada fragmento contém a imagem completa. A terceira lei: o que você emite é exatamente o que você recebe de volta. Esta é a lei do espelho cósmico, da ressonância vibracional. A realidade não lhe dá o que você pede verbalmente com palavras bonitas, mas reflete precisamente a sua frequência vibracional total, a soma de seus pensamentos, emoções e, mais importante ainda, suas crenças profundas. Não é recompensa ou punição divina, é pura física. A quarta lei: tudo está aqui e agora. O tempo linear é uma construção da mente física para processar a experiência na terceira dimensão. Na realidade, todas as possibilidades existem simultaneamente no momento eterno do agora. A quinta lei: tudo muda, exceto as primeiras 4 leis. A mudança é a única constante absoluta na manifestação da realidade. Resistir à mudança é resistir à natureza fundamental da existência, e é a principal fonte de sofrimento humano. A graduação, de limitado a iluminado. A jornada através da escola de limitações não é um ciclo interminável, uma roda de sofrimento da qual nunca escaparemos. Como em qualquer programa educacional sério, existe um ponto de virada significativo, um momento crítico de graduação. Na perspectiva profunda de Bashar, essa graduação não significa deixar a Terra, abandonar o corpo físico ou transcender completamente a experiência material em alguma realidade celestial. Significa algo muito mais revolucionário e, paradoxalmente, muito mais imediato. Dominar o currículo a ponto de poder jogar o jogo da vida com verdadeira alegria, maestria consciente e plenitude de expressão. É o processo vivo de transformar a limitação que você criou em liberdade infinita, enquanto permanece plenamente encarnado nesta realidade física. O passo mais significativo, a mudança mais transformadora nesta jornada de graduação, é a reorientação fundamental de perspectiva. Passar de vítima das circunstâncias para criador consciente e responsável da realidade. Quando você internaliza verdadeiramente, não apenas intelectualmente, mas em seu ser celular, que cada evento, cada situação, cada desafio em sua vida é um reflexo perfeito de seu estado interior, a culpa e o ressentimento começam a se dissolver naturalmente. Os problemas deixam de ser castigos injustos ou injustiças do universo e se transformam no que Bashar chama de trampolins motivacionais, oportunidades que você mesmo criou para examinar uma crença limitante que está operando em seu inconsciente e liberá-la conscientemente. A jornada então se transforma em uma transição profunda, de ser um mestre em criar limitações para se tornar um mestre em liberar limitações. Este processo envolve uma parceria consciente e deliberada entre diferentes facetas do seu ser que precisam aprender a trabalhar juntas harmoniosamente. O eu superior, ou o que podemos chamar de mente superior, tem a visão ampla de toda a paisagem, como alguém em uma montanha que vê todo o vale abaixo, todas as possibilidades, todos os caminhos. Este aspecto de você conhece o caminho mais eficiente e alegre. Sua linguagem de comunicação é a intuição genuína,
a empolgação, a sincronicidade, os coincidências significativas, a mente física, o ego, o aspecto de você que habita no tempo linear, tem uma visão naturalmente limitada, como alguém dentro do vale, focado no passo imediato à sua frente. Sua função natural não é descobrir o caminho geral ou entender o plano maior. Sua função é executar com excelência a orientação do eu superior no momento presente, o agora. A graduação ocorre quando a mente física aprende finalmente, profundamente, a confiar na orientação do eu superior. Em vez de tentar controlar obsessivamente tudo com sua lógica limitada, em vez de se preocupar continuamente com um futuro que ela não pode controlar, ela se concentra exclusivamente em agir na empolgação do agora e em observar atentamente os sinais, as sincronicidades, as pistas do caminho, que o eu superior coloca sistematicamente em seu caminho. Este é um ato de rendição genuína, não de desistência ou passividade, mas de confiança inteligente e radical no fluxo da vida, sabendo que ele sempre o levará exatamente aonde você precisa estar para sua evolução. É saber que você está em constante diálogo com seu próprio eu expandido, em conversa contínua com o universo, e que esta conversa nunca o abandona. O verdadeiro significado de iluminação na visão de Bashar é profundamente diferente das tradições espirituais convencionais. Muitas tradições retratam a iluminação como um estado de escape do mundo material, uma libertação da roda de Sansara, um retorno a uma unidade sem forma e abstrata. Para Bashar, a iluminação é algo radicalmente diferente e muito mais integradora para a vida cotidiana. Iluminação não é escapar do mundo físico, mas lembrar plenamente quem você é dentro dele, operando completamente a partir dessa lembrança. É a integração total da consciência, a habilidade de manter a consciência de sua natureza infinita, ilimitada e eterna, enquanto simultaneamente opera através de um corpo físico finito e limitado. É a capacidade notável de ver a ilusão sem ser completamente iludido por ela, de jogar o jogo da separação enquanto sabe profundamente que tudo é uma única consciência. É a integração completa da escuridão e da luz dentro de si mesmo, reconhecendo que ambas são facetas essenciais da mesma experiência criativa divina. O resultado final dessa graduação, dessa iluminação integrada, não é um estado de passividade bem-aventurada ou de desapego do mundo. É de criação ativa, alegre e consciente. O graduado da Escola da Terra não para de enfrentar desafios ou dificuldades, mas sua relação fundamental com eles muda radicalmente. Cada desafio é visto como uma nova oportunidade para criar algo que não existia antes, para expressar mais de sua verdadeira essência, para experimentar a vida com um profundo senso de propósito, liberdade genuína e admiração contínua pela beleza e complexidade da existência. A vida deixa de ser uma luta árida pela sobrevivência, uma batalha contra forças externas, e se torna uma obra de arte em constante evolução, uma dança entre seu eu individual e a inteligência infinita do universo. O medo pode ainda aparecer, mas não controla mais suas ações. A dor ainda pode ser sentida, mas é transmutada em sabedoria e compaixão. A limitação ainda existe no contexto da densidade física, mas você sabe profundamente que é apenas um disfarce, um jogo cósmico que você escolheu para este capítulo particular da sua existência eterna. Você é o jogo, o jogador e a vitória. A jornada através dos ensinamentos de Bashar nos conduz a uma conclusão que é simultaneamente simples e profundamente revolucionária. A experiência humana, com todas as suas aparentes falhas, desafios e limitações, não é um acidente cósmico, mas uma obra-prima de design divino. Você veio à Terra, à escola de limitações, não por fraqueza, dívida ou punição, mas como um ato de coragem e poder imensuráveis. Você é simultaneamente o mestre que projetou o currículo, a escola onde ele é ensinado e a própria lição a ser aprendida. Cada desafio que enfrenta é um degrau que você colocou em seu caminho.
Cada limitação que sente é uma ferramenta que você escolheu para forjar uma força nunca antes experienciada. Convido você agora a olhar para um desafio em sua vida e perguntar: qual é a sabedoria que minha alma escolheu aqui? Não deixe de se inscrever no canal Mente Autêntica. Deixe seu like e junte-se a esta comunidade de seres conscientes que buscam lembrar quem realmente são. Obrigado por esta jornada conosco e até o próximo pensamento que transformará sua vida.